Você já notou como algumas pessoas conseguem atrair respeito sem proferir uma única palavra? Elas não precisam elevar a voz ou disputar atenção, mas ainda assim dominam o ambiente. A verdade é que há uma força invisível em quem domina o próprio silêncio. Neste vídeo você descobrirá 10 hábitos estoicos que transformarão sua presença. Não será necessário se exibir ou forçar nada, apenas estar presente. Se deseja ser lembrado pelo que transmite, e não apenas pelo que diz, respire fundo. A jornada que começa agora pode mudar a forma como o mundo te vê. Existe uma força que não precisa levantar a voz para ser ouvida, uma presença que não precisa se mover para ser notada. Chamamos isso de atração silenciosa, que nasce do modo como você se comporta, reage, observa e permanece. Esse magnetismo não é construído com frases de efeito, mas forjado no silêncio, na repetição de hábitos e na construção de uma mentalidade forte. E não há filosofia mais alinhada com esse princípio do que o estoicismo. Os estoicos ensinavam que a verdadeira beleza e respeito não vem da aparência externa, mas do caráter, não vem da performance, mas da postura. Eles acreditavam que o autocontrole, a serenidade e a presença consciente eram suficientes para transformar alguém em uma autoridade, mesmo calado. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Você conhecerá 10 práticas estoicas que aumentam sua influência, atratividade e força, sem precisar levantar a voz. Prática 1. Confiança silenciosa. A verdadeira confiança não grita, não exige palco nem se alimenta da aprovação alheia. Ela surge de um lugar mais profundo, do alinhamento entre quem você é e quem escolhe ser diariamente. Marco Aurélio dizia que a verdadeira tranquilidade é viver de acordo com a razão, e viver com razão no estoicismo é viver com coerência. A pessoa confiante não é aquela que tem todas as respostas, mas sim aquela que aprendeu a caminhar com firmeza mesmo diante das incertezas. A confiança silenciosa se manifesta em atitudes simples. Quando você entra em um lugar e não tenta chamar a atenção, mas sua postura faz com que todos reparem. Quando você escuta mais do que fala, mas cada palavra que diz carrega peso. Quando você está sozinho, mas não se sente pequeno. Para construir isso, pratique o que os estoicos chamavam de exame da consciência. Ao final do dia, reflita: o que fiz com firmeza? Onde fui fraco? O que fiz com firmeza? O que posso melhorar amanhã? Essas perguntas cultivam raízes, e quem tem raízes fortes anda com segurança. Confiança não é domínio sobre o outro, é domínio sobre si. E quando você domina a si mesmo, transmite algo que o mundo inteiro reconhece, mesmo em silêncio. Prática 2. Tranquilidade sólida. Há algo profundamente sedutor em alguém que permanece calmo enquanto todos ao redor perdem o controle. Epicteto dizia que não nos perturba o que acontece, mas o que pensamos sobre o que acontece. A tranquilidade não é a ausência de conflito, mas resistência interna, uma fortaleza que você constrói dentro de si, para que mesmo diante das tempestades externas, seu centro permaneça firme. Quando você fala devagar, move-se com propósito, respira com consciência, transmite segurança, e segurança é uma das formas mais poderosas de atratividade. Pratique a respiração estoica. Inspire lentamente pelo nariz, segure por alguns segundos, solte pela boca com calma e observe. Observe seus pensamentos, seu corpo, seu ambiente. A tranquilidade também se manifesta nas microescolhas. Não se apressar quando todos estão correndo, não responder no impulso, não tentar ter sempre a última palavra. Quem domina esses pequenos gestos domina a si mesmo. E como dizia Sêneca, nenhum vento é favorável para quem não sabe onde vai. A tranquilidade te torna um farol, firme, presente e silenciosamente admirado por todos que se aproximam. Prática 6. Respeito silencioso. O verdadeiro respeito não é declarado, mas percebido. Você não precisa dizer que respeita alguém. Sua escuta e postura dizem isso por você. Epicteto dizia que a maneira como você age com os outros mostra quem você é, não quem eles são. Respeitar é escutar com paciência, não humilhar quem erra, não se elevar pisando nos outros, mas também saber se posicionar. Respeito não é submissão. É firmeza educada,
Clareza serena é olhar nos olhos com honestidade mesmo quando há discordância. O respeito estoico vai além do convívio social. É um reflexo de quem você se tornou internamente. Pessoas que respeitam o outro revelam, sem perceber, que respeitam a si mesmas. E quem tem esse tipo de integridade silenciosa se torna digno de atenção, mesmo sem buscá-lo. Pratique o respeito nas interações diárias. Não interrompa, não ridicularize, não trate alguém como inferior só porque você está tendo um bom dia. O respeito cria espaço, e onde há espaço, há confiança. E onde há espaço, há confiança. Gratidão não é apenas dizer obrigado. É um estado mental. Uma forma de olhar para o que você tem como se fosse suficiente. Sêneca dizia que a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Pessoas gratas vivem de forma diferente. Elas não ignoram os problemas, mas também não deixam que os problemas apaguem a luz do que já existe de bom. Gratidão não é passividade. É lucidez, a sabedoria de perceber que você já tem algo, e por isso já pode começar a agir. Ela se manifesta nas pequenas coisas. Ela se manifesta nas pequenas coisas. No silêncio após uma conversa difícil, no suspiro profundo após um dia cansativo, na capacidade de notar um raio de sol mesmo em meio ao caos. Crie um ritual estoico. Todos os dias, antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Isso reprogramará a sua percepção, e quando muda a forma como vê o mundo, muda a forma como é visto. A gratidão te dá uma aura tranquila, afasta a reclamação, e quem não reclama se torna um oásis em meio ao ruído. Prática 8. Paciência com dignidade. Vivemos no tempo da pressa, e quanto mais tudo acelera, mais a paciência se torna uma virtude revolucionária. Mas a paciência estoica não é passividade, é um ato de força, um tipo de resistência interna. Epicteto nos ensina que a paciência é o companheiro da sabedoria. Ser paciente não é aceitar tudo, é escolher quando agir, é esperar com dignidade, é observar antes de reagir. Paciência não é silêncio forçado, é silêncio lúcido. Ela se revela em situações simples. Quando você não responde imediatamente a uma provocação, quando aguenta a frustração de algo que não saiu como queria, quando entende que o tempo das coisas não é ao mesmo tempo da sua ansiedade. E o mais importante, ser paciente com os outros é nobre. Mas ser paciente consigo mesmo é libertador. Quem aprende a esperar sem perder o eixo atrai naturalmente, porque todos querem estar perto de quem não se desespera, de quem segura firme enquanto a tempestade passa. E, quando ela passa, essa pessoa ainda está ali, serena, inteira, firme, como os estoicos eram. Prática 9. Humildade consciente. Pro. O meu alma. Humildade consciente. Humildade não é se diminuir, é saber exatamente o seu tamanho, e não precisar inflá-lo para ninguém. Sócrates dizia: tudo o que sei é que nada sei. A pessoa humilde não vive se comparando, não precisa vencer todas as discussões. Ela sabe o que carrega por dentro e isso basta. A humildade estoica é silenciosa, você não percebe de imediato, mas sente. Está na forma como alguém reconhece os próprios erros sem perder a dignidade. Está no modo como aprende com qualquer pessoa, sem arrogância. Está no jeito como recua quando entende que avançar seria apenas alimentar o ego. No mundo obcecado por autoafirmação, ser humilde é um diferencial que toca fundo. Pessoas humildes são seguras porque não estão tentando provar nada, e exatamente por isso atraem. Cultive esse hábito. Aceite críticas sem se ofender, faça perguntas mesmo quando sabe muito, admita quando não souber, e, sobretudo, aprenda com quem caminha ao seu lado, não só com quem está à sua frente. Quem vive com humildade vive mais leve, e quem é leve carrega um poder que não se vê. Serenidade na adversidade. A 10ª prática é talvez a mais estoica de todas. Porque é fácil parecer forte quando tudo está no lugar, mas é no caos que a verdadeira postura se revela. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna invencível quando se habitua a enfrentar tudo com serenidade. Serenidade não é frieza, é coragem sem pressa, é presença mesmo na dor. É quando você olha para o que está fora do seu controle e escolhe não ceder ao desespero. A pessoa serena é aquela que, em meio ao colapso, respira, pensa, age com clareza. E isso é raríssimo.
Não há nada mais admirável do que alguém que permanece inteiro, quando tudo ao redor desmorona. E por que isso é tão magnético? Porque transmite estabilidade, e todos querem se aproximar de quem não cai facilmente, de quem segura firme, não só por si, mas pelos outros. Pratique isso em momentos pequenos, quando atrasos acontecerem, quando algo sair diferente do planejado, quando alguém agir com desrespeito. Nessas horas, respire, observe. Não reaja como o mundo espera. Reaja como alguém que tem um reino interno bem governado. Essa serenidade silenciosa é o que separa os que impressionam dos que inspiram. Você acabou de conhecer 10 hábitos estoicos que constroem um tipo raro de presença, uma presença que não precisa ser explicada, porque ela é sentida, silenciosa, marcante. Essas práticas não vão te ensinar a chamar atenção, elas vão te ensinar a merecer respeito sem pedir, a impor presença sem falar alto, a ser admirado sem precisar se mostrar. E se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe isso passar despercebido. Compartilhe este vídeo, comente aqui embaixo qual hábito mais tocou você, e se ainda não for inscrito, junte-se à comunidade do estoicismo todo dia. Aqui, todos os dias, você recebe lições para fortalecer sua mente, domar seu ego e se tornar alguém impossível de ignorar mesmo no mais absoluto silêncio. Ative o sininho e lembre-se, a vida observa, mas é no silêncio que os grandes se revelam.